Pessoas, boa tarde, boa noite, oi de novo. Mais uma vez o pessoal está tentando salvar minha pele, Jaime. Olá de novo. Porque assim, na verdade eu fiz dupla com todo mundo. E não dava certo, eu falei assim, não, passa pro próximo. Eu acho que sobrou você e depois dessa o Marcos e acabou, não tem mais nada. Então tem o João Marcos, tem o João Marcos. Então vocês estão mandando pra frente. Se sobrar tempo eu vou terminar com todos, Eles não gostam, mas eu vou passando. Oi, senhora Paula. Eu já falei que o problema é você, né, professor? Eu sei, mas fazer o quê? Mas eu fingi que não. Na outra aula não teve isso, né? O bando engraçadinho. Você estava falando de Facebook, na outra lá, a Paula, por causa dos programas, ela já tem mais ou menos os 2.728 seguidores que são alunos de matemática de quinta série, que depois com as coisas que ela falou, eles ficaram... A Paula... Ai, nada a ver, nada demais. Bom, então tá, agora que você está feliz... Vamos fazer exercício. Paulo, ontem eu não consegui fazer todos, porque eu estava aqui com o nosso astrólogo de plantão, ele deu todos aqueles... Como eu disse, né? Quando você fica abandonado, eu sempre mando um a mais. Mas ontem o professor estava aí, daí a aula fica mais dinâmica também. Na verdade, eu não falei com ele durante 1h30 para que ele pudesse explicar o conteúdo. Daí... Bom, pessoal, seguinte, essa questão ficou de ontem, mas ela é bem bonitinha e dá para brincar bastante. Caro Jaime, qualquer conteúdo matemático que você queira, pode perguntar, que o máximo que você sei é que eu não sei. Questão 73. O ciclo de atividade magnética do Sol tem se registrado num período de 11 anos. Adoro rabiscar isso aqui, Jaime. Se me perdoe, você traz tudo prontinho, mas eu adoro rabiscar isso aqui. O início do primeiro ciclo realizado deu-se no começo de 1755. Então tá lá, 1755 eles começaram a medir o primeiro ciclo de atividade magnética do Sol. E se estendeu até o final de 1765. Então assim, no começo dessa coisa, até o fim desse ser aqui. E ele disse aqui antes, primeira coisa, ele disse assim, cada ciclo dá 11 anos. Primeira coisa que aluno de matemática que não sabe muito bem o que está fazendo faz errado, e eu explico para vocês por quê, só vou levar 1h30 escrevendo isso daqui. É o seguinte, uma coisa que normalmente aluno de matemática faz erradinho, é o seguinte, aparece um troço assim. Por exemplo, alguma coisa aconteceu no ano 2011 e a próxima vai acontecer no ano 2020. Quantos anos existem naquele período? E daí, assim, é um esquema de PA, de progressão aritmética. Mas o nosso aluno normalmente fala assim, quantos anos você tem? Entre 11 e 20, que nem aqui, entre 55 e 65. O cara não lê o texto e ele fala que aqui tem 10 anos. Mas, na verdade, o que ele faz é uma operação muito ridícula, que é assim, isso aqui não é operação ridícula, isso aqui é beriberi, escorbuto. Ele pega e faz o seguinte, o final menos inicial, perdão. Ele vai aqui, por exemplo, ele faz o final 20 menos 11, e ele diz que essa coisa aqui tem 9 anos. Mas não precisa ser muito esperto para você contar, que você fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E você tem 10 anos. Assim, qual é a operação errada que o nosso aluno normalmente faz? Quando você faz assim o final menos o inicial, você está tirando o ano inicial. E o que sobrou aqui seriam os 9 anos. Se você voltar com esse ano inicial, na verdade você tem 10. Então cuidado com isso, às vezes aparece isso aqui em PA e o pessoal faz um salseiro, tá? Como que eu posso falar uma besteira em espanhol? Hein, Jaime? Uma tonteria. Uma tonteria? Uma tonteria. Sim, claro. O que mais? Isso aqui, o quadro ficou parecido com a basura, já que você gosta da ideia. Então, assim, povo, quando ele fala assim, que começou em 1755 e foi até 1765, quando você diminui isso aqui, dá 10 anos só. Por quê? Porque eu estou tirando o ano de 55. Se eu estiver contando com o ano de 55, na verdade são 11 anos, que é esse o ciclo. Tá? Daí, vamos lá. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número... Qual seria o ciclo dessa coisa aqui? 31, 32, 33, 34... Paulo, eu não sei se quando você montou essa questão, você montou pensando em PA ou você montou pensando em divisão. Eu montei sempre pensando de um jeito que não precise fazer fórmula. Tá ótimo, porque... e é isso que o nosso aluno no Enem normalmente vai resolver. Exatamente, porque às vezes você esquece, não é só porque você esqueceu que você não pode resolver. Você tem que achar um jeito de conseguir resolver a questão. Então vamos lá, o que a Paula deve ter feito é assim, então assim, eu sei que os períodos são de
11 anos, está lá, período de 11 anos. Eu sei que eu quero saber o ano de 2101 e eu sei que essa coisa começou em 1755. Então vamos lá. Eu tenho o ano final de 2101. Eu sei que começou em 1755. Isso, tia Paula? Uhum. Daí, 5 para 11 dessa coisa vai dar 6, 6 para 10 vai dar 4, 8 para 11 vai dar 3, 346 anos. Divididos em ciclos de 11 anos, porque ele falou que a cada 11 anos se repetiam, essa coisa aqui vai virar 3 dá 33, vai para lá, 16, isso aqui dá 1, dá um 5 de volta, opa, 5 com a vírgula aqui, ô cavalo, dá um 5 aqui, daí essa coisa vai dar 50, 31,4. O Jaime estava falando naquela hora, naquelas... Eu acho que o nosso amigo João Mar sempre fala nos cognatos, é isso? Uhum. Tem a mesma coisa? Sim, então, sim, assim, você estava falando em palavras que tem algum cognatos, nome ali... Falsos amigos. Exatamente, você pensa que dá uma... Eu gosto do NAD. Aí nada, não tem nada a ver com NAD, né? Nada é ninguém, exatamente, nada. Exatamente, daí você pega e vai para aquilo lá. Mas isso aqui é parecido, porque daí a criatura pega e divide isso aqui... Você, 31,4. E isso eles fizeram uma maldade, porque na verdade, assim, normalmente não acontece no Enem. Mas colocaram todos os valores próximos ali. Então, assim, aparentemente teve 31 ciclos e um pedacinho. Eu já analiso esse pedacinho aí. Para quem sabe pela fórmula, então, assim, aquilo ali é uma PA. A fórmula geral da PA, da progressão aritmética, é o quê? O termo final é a mesma coisa, você vai ver. 2101, que é o ano 2101, é igual ao inicial. Começou em 1755, mais n-1 vezes a razão. E a razão aqui é 11, porque a cada 11 anos isso aqui vai se repetir. Daí, você passa o 1755 para cá, diminuindo. É isso? Diminuindo. Bom, daí essa coisa passa para cá como 346. É igual. Muita compra de produto pirata no Paraguai me levou a esse nível. Daí, passa o 11 dividindo. A hora que você passar o 11 dividindo, vai ficar aquele troço que está aqui, 31,4. É o mesmo número. 31,4 é igual a n menos 1. A hora que você passar esse menos 1 para lá, 32,4. Olha que coisa, pessoal. Eu consegui 32,4 em um deles e 31,4 no outro. Então, assim, eu já fiquei em dúvida nesses três aqui. O Mocelin normalmente faz comigo esse tipo de exercício. A gente elimina em três. E agora eu estou em dúvida em três. Deixa eu fazer isso aqui de um outro jeito para ver se coloco na cabeça de vocês isso aqui mais tranquilamente. Imagina assim, povo. Isso aqui começa no ano de 1755. O jeito mais fácil não é escrever ciclo por ciclo, né? Não, com certeza. Até porque você vai ter que levar uma cartolina para a prova. Daí, não. Mas é assim. E o tempo também, né? Hã? E o tempo que com certeza. Conta enormemente na prova do Enem. Mas eu tiro sarro daquele aluno assim, você sempre tem sala de aula aquele aluno que não quer fazer nada. Ah, sim. Daí eu falo que esse daí ele vai colocar todos lá. Eu cheguei, mãe, acertei a questão de matemática. E as outras? Não, as outras 44 eu não fiz, mas essa eu acertei, entendeu? Daí tá lá, 1755. Eu sei que o primeiro vai até 1765. Então eu vou pegar um valor um pouquinho para frente. Só para mostrar o que acontece. Imagine que eu pegasse 1768 e fosse fazer essa coisa na fórmula geral. Só para explicar como é que isso aqui vai ficar. Se eu colocasse 1768 aqui na fórmula geral, a resposta seria uma coisa assim. Vamos lá. Passo isso aqui para cá, isso aqui vai dar 13. N menos 1. Vezes 11. Passo dividindo, 13 dividido por 11, vai dar 1, alguma coisa que não me interessa. Passo menos 1 para cá, vai dar 2, alguma coisa. Daí assim, agora olha que bonitinho. Eu fiz o cálculo só para entender. Eu sei que de 1755 até 1765 está no primeiro. Eu sei que se eu somar 11 anos aqui, ou portanto até o final, na verdade não é nem o final disso aqui, mas até o final de 1775, eu estou no segundo. Então, quando eu fiz essa conta, que deu 2, alguma coisa, na verdade, na PA, eu só pego a parte inteira disso daqui. E olha a maldade disso. Quando você fez a divisão lá, quando a gente fez a divisão, olha as duas coisas. Na PA, eu pego a parte inteira. Então, eu sei que eu estou no 32º ciclo. Quando eu fiz a divisão, couberam 11, 31 vezes. E eu já fui para a próxima. Então aqui eu tenho que pegar o próximo ciclo. Então assim, parecem coisas iguais, mas dão respostas estranhas. Então, nos dois, eu acabo pegando o 32º ciclo. E ainda bem que eu acertei. Tranquilo? Então assim, vou dar oi para vocês. Você troca lá? Troca. Você pede pra... Eu fiz o chute, agora começou outra aula. Então assim,
Na verdade não precisa nem... Não. Pessoal, é o seguinte, como a gente estava falando com a Paula e nosso Jaime Marineiro, esse? Daí, estava falando, você não vai fazer de um por um, mas às vezes você tem que fazer, a gente chama isso de teste de mesa. Você tem que fazer alguns valores para você entender qual é a lógica do problema. Escreve os primeiros e fala assim, peraí, quando deu 1,5 significa que terminou o primeiro, já está no segundo. Então, aquele valor, aquele pedacinho significa que já está no próximo ciclo. Você tem que entender o que está acontecendo. Não adianta... Eu falei assim, eu fiz o cálculo ali, ele falou assim, senhor, eu fiquei em dúvida, fiz por PA, beleza. Depois eu fiquei em dúvida, fiz por divisão, que ótimo. Agora eu tenho mais dúvida ainda, porque eu tenho 2 resultados diferentes. Então não adianta saber só a fórmula, você tem que analisar o resultado. Beleza? Tem que entender o que está acontecendo na situação, né? Isso. Então hoje eu estou aqui, o senhor Jaime está aqui e a senhora Paula de sapato rojo hoje. Você já deu uma olhada lá? Sapato é sapato mesmo? Sapato, sapato. Então é sapato rojo. Rojo. Você já viu os sapatos rojos dela? Da Paula hoje? Ela veio vestida de penal charmosa. Sapato rojo, Paula. Esse, né? Então tá. Mas na verdade é só o sapato e os caras... Tá arrumado aí, cara. Vamos lá então, povo. Figura geométrica e gráfica. Olha que bonitinho que deixaram para hoje. Deixaram umas pedreiras para você hoje também, Jair. E, aliás, isso aqui... Você sim, já na hora, né? Mas esse é sua homenagem aqui, ó. Na hora. Conhece? Eu já vi esse vídeo. Sim. Então tá. Passeio de la Castellana, Centraço de Madrid. Me recuso a ler o problema depois que o Jaime leu em espanhol. Então tá lá. As torres Puerta da Europa são 2 torres inclinadas com uma contra a outra, construídas em uma avenida de Madrid, na Espanha. O Jaime já deu todas as categorias aqui, já registrou tudo. A inclinação das torres é de 15 graus. Senhor, 15 graus com quem? Olha lá, ó, gigante, com a vertical. E elas têm, cada uma delas, a altura de 114 metros. É indicada na figura como segmento AB, mas não precisava, né, povo? Se o cara pegasse e não falasse para você que é essa altura, você se lembra que toda vez que você vai medir a altura tem que ser perpendicular ao chãozinho. Aliás, deixa eu fazer a sessão besteira aí, vamos ver se dá pra... Você pega e vai na... Eu vou brincar aqui, você vai na farmácia, normalmente tem aquela balança, eu lembro até hoje, que você tem que... Encosta, o pessoal coloca aquela ferrinha no meio das costas e dá aquela amassadinha no cabelo aqui. Sim. E daí ele vai medir a sua altura. Por que ele pede para você encostar? Porque tem que ser perpendicular. Porque imagina se a balança fosse assim, ele falou assim, hoje eu meço a minha altura assim, depois eu faço assim, daí um dia você vai lá e mede a sua altura assim. Eu vou assim, como é que você está hoje? Estou 20 centímetros mais baixo hoje, acordei de mau humor e tal. Não tem isso, né, pô? Tem que ser perpendicular. Então volta lá. Embora ele não tenha dito, ou aliás, ele tenha dito, não precisava, né? Você tem que saber que a altura tem que fazer 90 graus. Se a altura não tivesse aqui, que nem falou, pô, se não tivesse dentro do prédio ali, você teria que fazer forinha. Bom, tá lá. Essas torres são um bom exemplo de prisma oblíquo. O que é um prisma, professor? Tia Paula. Isso, o que é? O que é ela, tia Paula? Eu acho que o melhor prisma oblíquo que eu conheço é aquela famosa que toda criança brinca. Sabe aquela caixinha de fósforo? Você pega aquela... Tá horrível o desenho, mas é isso. Ficou bem bom, Pedro. Você pega... Ficou ótimo, né? Ficou. Eu treinei com o Elton. Ó, você pega a caixinha de fósforo, a primeira coisa que a criança faz, tira a gavetinha e dá uma entortada nela, que ali é um prisma oblíquo. O que é um prisma? Vamos fazer um desenho decente, já que a Paula está brigando comigo. Não, eu elogiei esse desenho. Muito obrigado. Um prisma vai ser o quê? Vai ser um cara que vai ter as 2 faces, chamadas de bases, em planos paralelos. Imagina assim, por exemplo, um triângulo aqui em cima e um triângulo congruente e semelhante aqui embaixo. E as faces laterais são paralelogramas. Melhorou agora. Muito obrigado, tia Paula. Isso é um prisma. Daí assim, esse cara chamado de prisma oblíquo, que nem ele fala da torre ali, é porque você pega uma coisa assim, se você for medir a altura dessa criatura, normalmente a altura tem que ser medida aqui fora, porque ele está tortinho. Como dizia o pessoal no interior, está de fianco. Entende fianco em espanhol, Jaime? Tuerto. Tuerto. Porque está torto, né? Ótimo. É isso, ó. Aqui a gente tem umas palavras assim que são bem específicas, tipo revesgueio também. Ó, não deixa quieto. Aí você tem que traduzir para mim. Isso fica pior. Bom, vamos lá. Daí ele diz assim, que esse aqui é um prisma oblíquo, então ele está torto, como falou o Jaime, mas assim, a base dessa coisa, o desenho aqui na tela está muito melhor do que no Enem. Porque o do Enem estava horrível, ele tinha um borrão. O desenho normal, isso aqui é o seguinte, então na verdade o prisma tem o quê? Tem um quadrilátero na base
e depois as 4 faces laterais tortinhas lá. Então, assim, a criatura que está aqui na base é um quadrilátero. Ele fala que a base é quadrada, é um quadrado que está ali na base. Então, assim, no desenho da tela ficou muito bom. Quando eu vi isso daqui no Enem, que a gente estava fazendo a revisão de véspera, lá estava horroroso, tinha uma mancha lá. Então tá lá, já sei todas essas coisinhas, apaguei tudo. Daí, vamos para frente. Utilizando 0,26 como valor para tangente de 15 graus. Ah, professor, mas eu tenho que saber o valor da tangente de 15 graus? Não, você tem que saber o valor da tangente daqueles arcos notáveis. Aquele famoso lá, vamos fazer a Paula se ferrar de novo. Tem historinha para isso, Paula? Não, só tem uma música. Qual a música que a criança decora? Eu não vou cantar, professor, canta, porque eu tô rouca hoje. Canta, vai, ó. Não, mas é não assim, tem um microfone daqueles de pedestal para aproveitar e mostrar a saia e o sapatinho e a Paula cantar lá na frente, não? Não tem. Não? Não tem. Qual é a música, professora Paula? Eu não vou... 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. É isso aí. Você põe a raiz no 3 e no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Aê! Raiz de 3. É isso aí, tia Paula. Então, assim, ó, a música da tia... Tem essa música com Jingle Bell, que nem você cantou. Exato. Tem a música da Xuxa, tem a música... Só que a da Xuxa, se você tocar o contrário, ela acaba falando... Veio para o reino do mal. Nossa, tudo bem. Então, assim, tem essa, tem da Xuxa, tem 1 milhão de coisas, se quiser decorar. Essa daí eu aprendi na 8ª série e eu nunca mais esqueci. Porque funcionou. Bacana. Eu não gosto muito desses troços, mas quando eles funcionam é bacana. Ó. Essa funcionou. Então, assim, professor, precisa decorar a tangente de 26 graus, de 15 graus? Não, você precisa decorar essas. Essas aqui são chamadas de arcos notáveis. Essas você tem que saber. Aquela ali, não. Daí, olha que bonitinho. Utilizando 0,26 como a tangente disso, com 2 casas decimais. Então, assim, até porque ele deu 2 casas decimais. Nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Bom, qual é a área da base desse prédio? A base ali, ele falou que era um quadrado. Uma coisinha assim. Como é que você calcula a área de um quadrado? Se você estiver vendo o quadrado torto aí na tua tela, é que o teu televisor está muito quente, desligue ele. Ó, daí assim, a área de um quadradinho é o quê? Lado vezes lado ao quadrado. Ou base vezes altura e tal, mas dá no mesmo. Então eu preciso saber do lado desse quadradinho. Volta para o de burro, sim? É de burro, exatamente. Bom, daí, quando você for brincar com essa coisinha aqui, eu sei que esse rapaz aqui vale 114 metros. O que mais? Eu sei que aqui embaixo tem um quadradinho, então embora aqui não ficou legal, o vermelho fica mais legal. Então assim, embora não apareça os lados, eu sei que aquela basezinha assim que aparentemente está assim, mas é um quadrado, isso aqui é um ladinho da base. E isso daqui já é uma outra facezinha lateral. Então assim, esse aqui poderia ser o tal do lado que eu quero achar. Beleza? E essa coisinha fofa aqui é o resto do meu triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. Daí eu preciso de um ângulo. Este ângulo de baixo ou este ângulo aqui de cima deve ter sido dado. Agora cuidado com o que ele falou lá. Ó. Ele fala assim, existe uma inclinação de 15 graus com a vertical. Bom, peraí. 15 graus com a vertical está aqui. Isso aqui é a horizontal. A sua vertical está aqui. Então esse ângulo de cima aqui é 15 graus. Tranquilo, tia Paula? Sim. Olha que bonitinho. Tem um exercício, a Paula fica só olhando e fala assim, vamos ver se ele não vai fazer besteira. Não, é que o verde ficou ruim de enxergar. Então tá, mas de qualquer jeito essa coisa vai ficar assim. O teu predinho vai ficar... Esse triângulo aqui é retângulo, porque ele falou que é altura. Isso aqui mede 114 metros. Essa inclinação é de 15 graus com a vertical. Se fosse com o chão, era com a horizontal. Isso aqui é o ladinho disso. Agora sim, em relação a este ângulo, esse rapaz aqui da frente é a hipotenusa. A hipotenusa você não tem. Acho que esses nomes, hipotenusa e cateto, são os mesmos em espanhol também, né? É, né? Daí assim, então esse cara aqui você não tem. Eu tenho em relação ao 15 o cateto que está mais longe. O cara que está mais longe é o oposto. E o cara que está mais perto é o adjacente. Você sabe que assim, Jaime, não querendo pegar no pé, mas assim, você falou uma das palavras hoje, como é que era o aburrido, como é que era o aborrecido lá? Enfadado. Enfadado, mas também tem em português, só que é mais antiga essa palavra. Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, existe enfado, mas vai pegar uma leitura de Machado de Assis, um troço mais...
Mas, e daí assim... Mas sabe que tem um fato característico, porque há palavras antiquíssimas, já em desuso na língua espanhola, que ainda se usam em português. Aliás, que são de uso frequente em português. Entendi. E a recíproca também é verdadeira. Eu te falo isso porque, assim, às vezes o cara pega e fala assim, professor, eu não consigo entender esse negócio de cateto oposto adjacente. Mas daí você pegava um programa da década de 60, 70, 80 na televisão e falou assim, o humilhante foi encontrado nas adjacências. Daí você sabia que era perto. Claro. Daí hoje você fala adjacente e fala... Falta um pouquinho do vocabulário. Exatamente. Beleza? Então vamos lá. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho que ter uma daquelas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Bom, se você parar para pensar, merece palmadas. Porque assim, olha o que ele deu aqui no exercício, povo. Cadê? Sabendo que a tangente de 15 graus... Cara, já falou qual que você vai usar. Professor, será que eu uso seno ou cosseno? Usa umas palmadinhas. Então, assim, a tangente de 15 graus. Se você lembra da fórmula da tangente, a fórmula da tangente era assim. Tangente de um ângulo era a fórmula da Coca-Cola, né, Paula? Exato. É isso que se decora. Corri, caí, bebi coca. Que horror! Mais coisa decorada aí, ó. Então, assim, a tangente de um ângulo era cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente do ângulo era a tangente do caso do ângulo usado aqui, era 15 graus. O cateto oposto é o cara que está longe. No caso aqui vai ser o L, que é o meu ladinho aqui. E o cateto adjacente, você viu, a tela já apagou. Adjacente, eu adoro essa tela, mas ela não gosta de mim. O cateto adjacente vale 114. Daí, ele deu que a tangente de 15, eu tenho até medo de mudar a tela, você lembra quanto era? 0,26. Obrigado, senhora Paula. Você tem uma calculadora por perto para ajudar um professor velho? É igual a L vezes 114. Você viu, Jaime, por que eu escolho vir para cá no dia da Paula? Ela arruma, ela resolve, eu erro, ela pega assim, propaganda comercial no ar e tal, ela corta tudo aqui, é uma maravilha isso. É uma factotum na Paula. 29,64. Então, olha que amor, se você passar esse 114 para lá, você vai encontrar uma coisa assim, L é igual a 29, alguma coisa que a Paula falou. 64. Então. L é igual a 29,64. E agora vem a picaretagem do Enem. Então, eu não fiz esse cálculo aqui porque o senhor já guarda. Mas é o seguinte, a gente viu na aula passada, ou na aula passada, não, na tela passada, ou orelhudo, que eu preciso achar a área do quadradinho. E a área do quadradinho é só pegar esse valor e levar ao quadrado. Só que assim, eu já não quis fazer a multiplicação, Paulo, que era 114 vezes 0 alguma coisa. Agora eu vou ter que fazer 20,64 quadrado. Não. Porque na verdade é isso que ele nem cobra bastante. Isso aqui é aproximadamente 30. Quando você calcular aproximadamente 30 ao quadrado, você vai ter aproximadamente 900. E aproximadamente 900 não é menor que 100, não está entre 100 e 300, não está entre 300 e 500, não está entre 500 e 600, é maior do que 700. Então, assim, pela distância das nossas respostas ali, eu consigo fazer um negócio aproximado. Se as respostas teve aquele outro que a gente fez ali, né? 31, 32, 33, 34, 35, não tem como. Você tem que analisar o exercício. Mas nesse aqui dá para dar um bico. Até porque o próprio Enem cobra raciocínio, né? Não deixa de envolver raciocínio prático, no caso. Que nem falava um amiguinho meu, ele falou assim, o Enem não quer saber o que você sabe, quer saber como é que se emprega isso. Exatamente. Então, tá aí. Beleza? Na verdade eu não sei, mas eu sei empregar. Então vamos lá, povo. Olha que bonitinha a outra questão. Eu usei todas as telas possíveis e imagináveis e já grudei uma questão na outra lá. Bacana. Questão 161. Deseja-se postar cartas comerciais sendo 2 cartas de 100 gramas. Então olha lá. Olha que bonitinho. Sendo 2 cartas de 100 gramas. 3 cartas de 200 gramas. E uma carta de 350 gramas. Beleza? O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos Correios. Como diria tio Elton, nosso guru, você já pediu o mapa astral para ele, Jaime? Não, em breve eu vou pedir. Ele faz. Você lembra de Herculano Quintanilha? Ele lê a mão também. Você lembra? Ele lê. Principalmente de aluno, no dia de cola. Exato. Ó, você lembra do Herculano Quintanilha? Você não chegou? Quanto tempo você está no Brasil? Lembra do Astro? Sim, me lembro. Então, ele anda com aquele rubizão lá e tal. Ó. Daí, pessoal... Olhe primeiro os eixos dessa coisa aqui. Então, assim, eixo X e eixo Y. Eixo X, a massa de cada uma das cartas, e eixo Y, o custo. Só que aqui tem uma maldadezinha. Isso aqui não é uma função contínua em matemática. Ela apresenta saltos, ela tem buracos aqui no meio. E aqui tem um outro probleminha que normalmente o pessoal não
coloca isso aqui com muita profundidade no ensino médio, pode dar um certo panezinho. Me explica. Às vezes no ensino médio decentemente feito, poderia aparecer uma funçãozinha assim, por exemplo. Um pedacinho de reta, um buraco, pontinho, 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 sei lá, um pedacinho de parábola, isso aqui imagem 2, isso aqui imagem 1. Então imagine um gráfico que é assim, é um pedacinho de reta, na verdade pode até continuar para cá indefinidamente, e um pedacinho de parábola. Daí a criatura pede para você calcular f de 1. O que seria f de 1? Você pega o ponto 1 no eixo x e vai até a imagem. Verifique que a imagem aqui está com esse buiaco fechado e, portanto, esse ponto pertence a esta curva. E a imagem deste ponto seria 1. Diferente deste caso. Imagine que, por um acaso, tivesse assim, ó. Este é um buiaco aberto. O que significa o buraquinho aberto? Significa que esse ponto não faz parte dessa curva. E se pedisse para calcular f de 1 nessa imagem, quando você sobe até o gráfico, ela vaza esse buraquinho, vai aqui em cima e encontra a imagem disso. Então, assim, no segundo caso, a f do número 1 seria 2. O que você está querendo dizer com isso? Aquilo que você aprendeu no primeiro ano lá de intervalos abertos e fechados. O que era isso aqui? É o intervalo do número 1 até o número 2, com todos os pontos no interior, e daí quando aparecia o colchete, significa que esse 1 fazia parte do seu conjuntinho, do seu intervalo, e esse 2 não. Dá para melhorar isso? Dá, mas não tô afim. Não, brincadeirinha. Ó, tenho. Aliás, pessoal, isso aqui aparece em estatística também. Senhora Paula, a senhora tira dúvidas do pessoal de estatística também, não? Tiro. Então, assim, você lembra o que acontece quando ele fala assim, por exemplo, número de irmãos? Não, um valor real. Um valor assim de idade, por exemplo, a criatura escreve assim, o conjunto entre 10 e 12 anos. E daí ele escreve nesse intervalinho aqui, que significaria o quê? Intervalo com 10 anos fechado e com 12 aberto. Na estatística não aparece bolinha fechada e bolinha aberta. E nem aparece colchetes e parênteses, mas aparece esse travão aqui e o outro. Vamos para a parte que interessa. Visto essa coisa, nossa, consegui apagar tudo uma vez só. Olha só. Viu? Até a emoção. Então, olha lá. Ele vai comprar leitura própria de gráfico. O Jaime falou um negócio bem bacaninha agora há pouco. Você pega e gasta assim, todo mundo assim correndo. Você pega e gasta num exercício muito tempo. E eu sempre falo dos alunos, os caras ficam bravos. Qualquer prova neste país é planejada para 3 minutos por questão. Todas as provas vestibular, você sabe disso melhor do que eu, você está bem mais tempo do que eu nessa brincadeira, embora não apareça, né? Vou dizer assim para ele não ficar bravo. Então, assim, você levou mais do que 3 minutos, você vai ter que descontar na outra. Claro. Então, assim, aqueles cálculos, você levou um tempo a mais, mas agora na leitura de gráfico é rapidinho. Então, olha que bonitinho. 2 cartinhas de 100 gramas, eu vou lá e pego o preço de 100 gramas. Ah, professor, tá aqui, ó, o X 100 gramas, eu vou até... Professor, por que não é 2,15 uma cartinha de 100 gramas? Porque se você olhar no gráfico, aonde está a altura 2,15, este buiaco aqui, que eu vou ampliar para você, o buiaco, os alunos quando não entendem alguma coisa, eu faço assim, ó. O que é isso, professor? A lupa. Então assim, ó, você pega essa coisa aqui na lupa, este buiaco está vazado, ou seja, este pontinho não faz parte daquela curva. Se você for ampliar este outro rapazinho, você vai verificar que ele está fechadinho, ou seja, quando você subir com o valor 100, você encontra o valor de cada cartinha de massa 100 gramas, que é 1,70. Então lembre-se, por que você não usa de cima? Porque está vazado o gráfico. Isso, tia Paula? Isso. A senhora permite que seja assim? E são 2, né? Então tá, então assim, aqui você vai ter, vou até escrever do lado, se deu uma ideia boa, vou até escrever do lado do gráfico. Você não tem muito espaço no Enem para fazer cálculo, então aproveite tudo que tem ali. Eu não tenho um livro por perto, senão eu ia tirar sarrinho disso. Bom lá, então assim, 2 100 gramas, tá lá. O que mais? 3, isso, já paguei a outra parte, o mané, ó. 3 de 200 gramas. Quando você for subir no 200 gramas, o X de 200 gramas está aqui e a altura está aqui. Por quê? Porque o pontinho fechado está aqui. Então você vai ter 3 cartas nesse valor unitário, 2,65. O que mais? E uma de 350. Ele podia ter deixado o exercício mais inteligente e podia ter invertido as bolinhas em cima e embaixo, uma aberta e uma fechada diferente. Né? Porque ficou sempre a de baixo fechada. Então, 350 também está fechado aqui. Então, o valor de 350, uma assim. E agora? Agora, para saber o que ele gastou, continha fácil. Então, interpretação fácil de gráfico. O que ele gastou? Ele gastou 2 vezes R$1,70 naquelas cartinhas de 100 gramas, que vai dar R$3,40. Treinei em casa. Depois, ele gastou 3 vezes
2,65. 3 vezes dá 6, 7,80, 7,95 pelos meus cálculos. Estou escutando um barulhinho, significa que a Paula está fazendo cálculo. Daí, e mais uma vez, uma cartinha de R$4. Isso significa que ele gastou no total, olha que bonitinho. Picaretagem, 4 mais 7 dá 11. 11 mais 3 é 14. 14,40, 14,40, 15,35. É isso, tia Paula? Isso. Então, olha que bonitinho. No gasto de todos os seus valorizinhos fofos. E, ó, de novo, dá pra você dar umas picaretadas aqui, porque tem uma distânciazinha legal. Achou tá? 15, nem precisa fazer. Entendeu? Não tem nada de muito próximo lá. Beleza? Beleza. Valeu, tios. Vamos ver se eu tenho... Ah, tem. Essa aqui é muito fácil. Essa aqui eu falei, ainda bem que colocou aquela outra questão, Paula. Senão, todo Enem parece assim... A do guarda-chuva já foi também. Eu vou fazer pergunta pro Jaime para ver se ele conhece... Já que você falou tantos jornais, você sabe como é que é... Você sabe como o Elton trabalha em jornais aqui, né? Horóscopo em jornal aqui, eles sentam todos juntos, daí eles tiram 2 ou 1, palitinho, não sei o quê. Quem perdeu vai fazer o horóscopo do dia. Então, assim, e o horóscopo do dia é uma coisa que cabe mais ou menos como essa questão. O cara deixou, assim, o jornal muito grande, ele escreve uma porcaria no horóscopo. Não que as outras sejam verdadeiras. O cara fez uma questão muito... Mas é sério, pô. O cara pegou e fez um Enem gigante. Daí ele falou assim, cara, os alunos vão gastar muito tempo. Ele falou assim, coloca uma dessa. Coloca uma dessa que é para ganhar tempo. Então tá lá. Esse aqui é o horóscopo do Enem. Olha que bonitinho. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado. Forma no formato parece aquelas figuras de linguagem português lá. Vozes veludas, veludosas. Bom, tá lá. Daí, representado na figura. Tá lá a forminha. Eu lembro desses negócios, mamãe fazendo bolito em casa. Nela, identifica-se a representação de 2 figuras geométricas tridimensionais, de 3 dimensões, comprimento, largura e altura, e aí vai. Essas figuras são... Então, assim, talvez, o cara que veio de muito longe, e agora eu pago sua parte, o cara que veio muito do interior não tenha ouvido falar nessas criaturas, mas deveria. Na verdade é o seguinte, pô, você tem umas coisas que normalmente o professor de matemática corta, ele faz uma coisa assim, bom, você pega... E você ensina lá no 2º ano, às vezes no 3º, um cone. Aí você fala que o teu cone reto acaba vindo da rotação por completa de um triângulo retângulo a partir de um eixo que passa por um dos lados, daí você gira 360 graus. Isso aqui acaba tendo um cone de rotação. Bom, o que interessa nessa história? Normalmente você aprende o cone, aprende as fórmulas. Mas assim, daí tem uma parte da matéria que diz o seguinte, que se você pegar um cone desse, passar um plano... paralelo ao plano da base, seccionar esse cone. A hora que você fizer um cortezinho aqui, essa coisa aqui também vai ficar um cone pequenininho aqui em cima. Então assim, você vai ter um cone pequeno e um cone maior. Se você tirar esse cone pequenininho, se você retirar essa coisinha fofa, você fica com um negócio parecido com isso aqui, ó. Que pode ser um abajur, se você quiser. E essa coisa aqui, como foi gerada de um cone, é chamado de tronco de cone. Na verdade, o pessoal usa isso aqui para fazer... engenharia tem bastante. Quando você vai fazer carrinho de rolamento, também tem assim, porque na verdade você vê o rolamento de frente, mas aqui no meio você tem um tronco de cone desse. E ele afina para dentro e aqui acabam ficando aquelas esferinhas que são os rolamentos. Quando você pega um motor, por exemplo, você tem aquelas várias polias que se encontram, você tem isso. Às vezes em relógio também você tem esses. Então são os tronquinhos de cone. Você faz os dentinhos e um gira com o outro. Tá? Mas então assim, o nome dessa coisa é tronco de cone. Tá? Normalmente você lembra disso daqui no circo. Lembra por que não? O elefante? Exatamente, a criatura que é chamada elefantinho sobe em cima. Como eu tenho mais um segundo, vamos aproveitar a outra tela. Agora eu perdi isso aqui. Você vai desenhar o elefante? Não. Eu vou fazer isso daqui. E se você tivesse uma pirâmide, já que eu tenho mais um minutinho, se você tivesse uma pirâmide, alguém passasse um plano paralelo à base, tirasse a pirâmide de cima, daí você ficaria com uma coisinha assim mais ou menos. Essa coisinha assim mais ou menos seria chamado de tronco de pirâmide. Então, assim, é a mesma coisa. Aqui dentro, o que você vai ter? Então, assim, nessa forminha fofa aqui, você vai ter assim... Isso aqui era um cone que continuava para cima, e o cara tirou um pedaço, então é um tronco de cone. E isso aqui era um cone que continuava para baixo, ele acabou tirando um pedaço também. Então, na verdade, você tem o quê? Olha lá, 2 troncos de cone. Era isso? Era isso. Pessoal,
Muito obrigado por terem aguentado mais uma tarde, espero que tenha ajudado bastante. Eu me diverti muito e aprendi bastante com o Jaime de novo. No fundo do coração, gostei muito. Obrigado. Então, assim, eu estou tentando cativar os que estão por aqui, porque senão não tem mais ninguém depois. Olá, obrigado. Até uma próxima, pô.